Bom, boa noite a todos vocês. Eu estou aguardando só alguns minutos para que o pessoal comece a entrar e a gente possa começar de fato a live de hoje, tá bom? Então, desde já agradeço a presença de todos e peço apenas que aguardem um minutinho, tá? Apenas um minutinho para chegar a apenas mais algumas pessoas, tá? Desde já eu peço que você, se possível, compartilhe essa live para que a gente possa ter o máximo de pessoas possíveis interagindo com a gente, ok? Garanto que não vou esperar mais de um minuto, tá? Para os que estão presentes. Muito bem, creio que já posso dar prosseguimento já, e conforme a live for passando, acredito que as pessoas vão entrando e interagindo, ok? Boa noite a todos que estão aqui presentes, tá? Eu me chamo Clayton, sou administrador da conta e tenho o costume de fazer lives todo domingo aqui a respeito de alguns temas que eu considero relevante para a sociedade, ok? Então, sinta-se à vontade para interagir e lembre-se, isso aqui eu não pretendo fazer num formato de aula, tá? Eu estou pretendendo fazer um formato de conversa, de interação com vocês, tá? Justamente para temas que eu considero relevantes e para que vocês também tenham essa oportunidade de opinar a respeito desse tema, tá? Para que vocês realmente tomem esse espaço como fosse uma roda de amigos, para a gente ter o máximo possível de interação e a gente assim conseguir tirar o maior proveito do tema em si, tá? Olha, primeiramente, eu creio que muitas pessoas devem estar estranhando o formato. Por quê? Eu tinha falado que esse mês de setembro eu ia fazer um formato de entrevistas, ou seja, nesses 4 domingos eu iria trazer 4 pessoas da qual eu iria entrevistar a respeito de alguns temas específicos da história e da filosofia, porém teve um imprevisto. Semana passada a gente sim conseguiu fazer a entrevista, teve alguns probleminhas técnicos, mas a gente conseguiu resolver ao longo da live e aconteceu que essa semana, a pessoa que estava convidada para participar essa semana, estava tudo marcado, estava tudo certinho, só que ela acabou desenvolvendo um probleminha de saúde. Tá? Então, infelizmente, não tinha condições de falar, condições de se esforçar para fazer uma live a respeito do assunto, estudar, pesquisar, etc. Tá? Então, desde já eu peço a compreensão de vocês a respeito dessa situação. Tá? A gente sabe que o futuro é apenas uma projeção da qual a gente consegue fazer. A gente faz um planejamento e tenta se enquadrar nesse planejamento e torce para que tudo saia conforme a gente planejou. Porém, a gente sabe que tem contexto da qual não é possível isso acontecer e a gente realmente tem que aprender a lidar com a situação, tá? Então, se tudo sair conforme planejado, próxima semana eu irei trazer mais um entrevistado, tá? Se tudo sair conforme planejado mesmo, será um tema excelente, a pessoa extremamente qualificada para falar a respeito do assunto, tá bom? E a gente conseguir tirar o máximo de proveito dos temas. Bom, sabendo disso, que a pessoa que eu convidei ela não poderia participar hoje, tá? E eu fiquei sabendo isso praticamente ontem, foi sexta-feira, então de última hora eu tive que bolar um tema. Levantei nas enquetes um tema que vocês gostariam a respeito disso daí e eu recebi uma resposta muito positiva a respeito de um tema. Por quê? Eu já falei para vocês qual é o intuito da página. É trazer uma filosofia mais coloquial, uma filosofia do dia a dia, usando obviamente como pano de fundo o contexto histórico, filosófico que a gente já tem, né? Então a figura que eu considero mais relevante, que eu já falei aqui diversas vezes, é Aristóteles. Por isso que o nome da conta é Saber Aristotélico. Então, sendo assim, como Aristóteles ele atua no contexto da Grécia Antiga, eu tenho uma paixão especial pela Grécia Antiga em termos geral, tanto em termos culturais, termos de sociedade, termos econômicos e principalmente termos filosóficos e históricos. E também é o contexto que a gente vai abordar aqui hoje, que é o contexto religioso, tá? Então, o tema, você já deve ter visto, obviamente, que é semelhanças entre o pensamento religioso grego e o atual. Então, eu convido você agora a completamente, sem compromisso, não olhe isso como uma aula, tá?
Até porque eu pretendo futuramente fazer um contexto de aula, mas tem que ter toda uma preparação. Eu tenho que trazer pelo menos um quadro aqui visível, tem que ter um suporte de câmera melhor, tudo isso, tá? Então trazer realmente uma coisa com qualidade. Até lá a gente fica nesse formato de conversa a respeito do assunto. Nada técnico, vamos trazer uma coisa que seja o máximo possível para pessoas entenderem, tá? Uma coisa que seja realmente coloquial, que dê para a maioria entender, sem muitas questões técnicas, mas que a gente consiga ser profundo sem ser simplista. Então, primeiro eu queria destacar uma coisa. Quando eu disse que os pensamentos a respeito do contexto grego e o pensamento religioso atual, eles são semelhantes, não iguais. Então, primeiro a gente precisa ter em mente que tudo que eu vou falar aqui a respeito na live, a respeito desse tema, a respeito desse contexto de interação sobre esses dois assuntos, é um contexto de semelhança, tá? Eu não vou dizer necessariamente que um copiou o outro ou que são idênticos, não. É um contexto apenas de semelhança que eu acredito que alguns argumentos que eu levantei aqui, até vocês vão concordar comigo, creio que em maioria, tá? Então, a primeira enquete que eu levantei é a respeito do seguinte: você acha que nossa sociedade carrega muitos aspectos dos antigos gregos? E vocês disseram que 62% sim e 38% não. Isso daí é absolutamente evidente, né? A maioria realmente está certa nessa situação. Fico até curioso para imaginar essa porcentagem que diz que não, que a gente não tem esses aspectos gregos. Eu ficaria até curioso em saber quais são esses motivos, né? Por que a maioria está certa nessa situação? A gente sabe que a civilização grega ela foi o berço da civilização ocidental, que é onde vivemos, né? Então, ela trouxe consigo muitos contextos, dentre os quais a gente pode citar aqui a ciência, a própria ideia de ciência. A gente já viu isso em outra live, falando sobre os graus do conhecimento de Aristóteles, também que vão ser desenvolvidos lá na frente, até pessoas como Demócrito, como até Sócrates vai desenvolver uma ideia científica que vai poder ser usada como premissa, mas também vai poder ser usada. A gente tem um contexto de sociedade na ideia de democracia, baseando-se muito na ideia grega que ocorria naquela época, com os traços de diferença. Obviamente, a democracia no contexto grego ela era muito parcial, né? Então ela tinha um certo preconceito dependendo de mulheres, dependendo de estrangeiros, escravos e tal. Hoje a gente tenta trazer um contexto mais amplo, mas isso daí é uma herança primária da que a gente tem da Grécia Antiga. A gente tem um contexto filosófico como ideia geral, a gente pode colocar quanto a religião também, a gente pode colocar quanto a política, pode colocar quanto a arquitetura, quanto a teatro, né? Então a gente vê aí de cara que a gente já tem muitos aspectos que a sociedade grega influenciou na nossa atualmente, tá? Então, quando a gente fala em Grécia, geralmente as pessoas, em história no geral, as pessoas geralmente costumam ter uma ideia de que todo esse acontecimento ele está muito próximo da gente, né? A gente é tão bombardeado um tempo todo por essas ideias que a gente acha que a sociedade grega ela é até recente, mas não foi. A gente está falando de algo que faz muitos anos. Então, para você ter uma noção realmente da dimensão que era a sociedade grega, de quão avançada ela era, ela influencia ainda a gente hoje em vários aspectos, dentre os quais eu queria trazer para vocês que é o aspecto religioso, que é o que eu considero mais relevante em sentido de estudos, tá? Eu sei que muitas pessoas vão dar ênfase para a questão política, para a questão filosófica em geral, para a questão teatral, arquitetônica, mas eu gosto muito da questão religiosa dos gregos e quanto a gente herdou isso ao longo da história, tá? Então eu gostaria de destacar apenas algumas coisas, dentre os quais a segunda enquete que eu levantei, que era o seguinte: você acha que o pensamento religioso da maioria das pessoas hoje é semelhante ao dos antigos gregos? E aqui eu fiquei um pouco surpreso. Por quê? 61% de vocês disseram que não e 39% disseram que sim. Por que eu vou ficar com essa minoria agora? Justamente por eu ter falado que a sociedade grega ela é o berço da civilização ocidental e a gente está inserido nesse contexto. Sendo assim, ela carrega uma influência absurda na gente. E no contexto religioso não seria diferente, porque se você parar para pensar, a ideia de civilização ela está absolutamente enraizada com o pensamento religioso. Se você for analisar ao longo da história, principalmente sociedades que colonizaram outras, você vai perceber que o fator religioso ele foi absolutamente determinante nessa ideia. Principalmente quando você chega aqui no Brasil, você vê o trabalho todo ali dos jesuítas em relação a catequizar os primeiros indígenas que são encontrados aqui pelos portugueses, você percebe
que a questão religiosa é um fator fundamental de civilização. Então, sendo assim, uma civilização que ela coloniza a outra, ela logo passa a integrar esse componente cultural, inserindo aí a religião, seja de uma sobre outra. Então, acaba que uma acaba se sobrepondo à outra. No caso aqui, eu vou usar um exemplo dos jesuítas sobre a religião indígena. A que predominou foi a dos jesuítas, que no caso foi a do cristianismo católico, podemos dizer assim. E essa ideia ela é absolutamente relevante quanto à religião grega e a nossa. Por quê? A gente sabe que a Grécia ela vai ser absolutamente em quesito de influência para o Império Romano. O Império Romano vai se espelhar muito no que vai ser a Grécia Antiga. Em quesito de religião, chega até a ser cômico. Você analisa o panteão de deuses gregos com o panteão de deuses romanos, você percebe que a semelhança dos deuses é absurda. Tanto é que alguns costumam até dizer que a diferença é apenas em alguns nomes, né? Vemos que os deuses têm as mesmas características quanto pessoas, quanto poderes, quanto falhas, mas a única coisa que muda claramente, que a gente consegue identificar, é a questão dos nomes. Então você vê que a civilização grega, ela criou seu panteão de deuses, logo em seguida veio a religião romana, o Império Romano, tornando-se a predominância de império, e ele é influenciado de tal maneira pela religião grega que ele acaba adotando todo o panteão de deuses gregos e apenas rebatizando o nome deles para tomar aquela posse cultural. E daí que vai vir, se você olhar ao longo da história, você percebe que o cristianismo ele vai tomar sua posse hierárquica justamente do Império Romano. É daí que o cristianismo ele vai sair. E a nossa sociedade, ela foi fundada sobre alicerces cristãos. Então você percebe que está realmente interligado. Grécia, Roma, cristianismo, cristianismo, nossa civilização. Daí a gente vai ter a ideia de que sim, a gente foi influenciado indiretamente, podemos dizer assim, pela religião e pelos conceitos em gerais gregos, tá? Isso é algo que é muito interessante. Por isso que eu concordo com a minoria de que sim, o pensamento religioso da maioria das pessoas hoje tem uma carga do conceito grego de história e religião, sim, com certeza, tá? Então aqui o que é que eu fiz para endossar um pouco essa ideia? Eu trouxe algumas das divindades gregas que a maioria das pessoas conhece, sejam por filmes, sejam por jogos, sejam por séries. Obviamente, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar de algumas dessas divindades que eu trouxe aqui para vocês, tá? No total são 14, geralmente são 14 divindades quando você analisa o panteão grego, que são as principais, né? São as mais faladas. Eu não trouxe todas, eu achei aquelas mais relevantes dentro do contexto de influência atual da nossa sociedade, aquelas que mais se parecem às nossas ideias com as ideias dos antigos gregos, para fazer uma correlação e você perceber de fato que se parecem, tá? São semelhantes, ok? Então, a primeira divindade que eu coloquei aqui é a mais famosa de todas, que é Zeus, né? Quem não ouviu alguma vez na vida falar de Zeus? Quem nunca ouviu esse nome, né? Então tem filmes famosos que retratam isso, tá? A gente tem jogos, um jogo que eu gosto bastante é Assassin's Creed Odyssey. Eu recomendo você, tá? Ele é para PlayStation 4 e Xbox, eu creio que tem também. Tá até um novo lançamento, mas enfim, é excelente o jogo. God of War também. Jogos que tratam de mitologia grega geralmente vão trazer a figura de Zeus, tá? E quando a gente analisa o contexto histórico da coisa, como Zeus é realmente apresentado ao longo da história, a gente percebe que a figura de Zeus ela se parece muito com a ideia que as pessoas atualmente têm quanto a Deus, tá? Então, você analisar a nossa sociedade cristã e você saísse, sei lá, fazendo um tipo de enquete, de pesquisas nas ruas, você perceberia que as pessoas atribuiriam a ideia de Deus, em quesito de características, justamente a ideia que Zeus tinha para os gregos. Então, primeiramente, onde Zeus estaria, tá? Na cultura grega, você vai ver que Zeus ele está junto com os principais deuses no Monte Olimpo. E onde seria o Monte Olimpo? O Monte Olimpo era um lugar absolutamente alto, ou seja, em quesito de pessoas, chegar ao pico do Monte Olimpo era absolutamente difícil, ou até impossível naquela situação, vendo que as situações climáticas, a situação de oxigênio ali é absolutamente terrível para um ser humano conseguir chegar naquela situação. Então eles colocavam que apenas os deuses conseguiriam chegar lá, e lá era a própria moradia dos deuses. Então você vê daí que o ser humano ele sempre tem uma ideia de colocar Deus sempre acima, sempre no céu, sempre no lugar da qual a gente não chegou ainda, podemos dizer assim. Então desde essa época não era diferente, tá? Os gregos eles olhavam ao seu redor, eles não viam os deuses. Porém eles tinham a ideia de, devido aos deuses ser seres absolutamente transcendentais, absolutamente incríveis, podemos
se dizer assim, eles estavam também num lugar incrível, ou seja, bem acima dos seres humanos, tá? Essa é uma primeira ideia que é parecida com a nossa. Geralmente as pessoas têm a ideia de que Deus está lá em cima, sempre mais lá em cima, tá? O segundo fator que eu gostaria de colocar são fatores realmente estéticos, assim. Então Zeus, geralmente, quando você vai pesquisar até imagens no Google mesmo, se você for procurar, você percebe que Zeus é sempre colocado como aquela figura de um senhor, né, com a barba enorme branca, um cabelo enorme branco, sentado num trono, podemos dizer assim, com trovões e relâmpagos e tal. É um símbolo claramente de poder, de supremacia em relação a tudo que existe. Tanto é que Zeus ele é colocado como o pai de todos os deuses e o pai de todos os homens. Então, assim, é uma coisa que é bem interessante, se você for notar, tem uma estátua na cidade de Olímpia, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se você analisar, descreve muito bem essa ideia que as pessoas tinham de Zeus. Então, quando você entrava no templo para adorar Zeus, fazer seus tipos de prece e tal, e eu vou abordar essa questão das preces e das crenças daqui a pouco, quando você entrava, você dava de cara com aquela estátua colossal. Aquilo dali era a representação clara que eles tinham de Zeus, simplesmente um senhor barbudo, com barbas enormes, brancas, cabelo branco, sentado muito acima de você, claramente, visualmente, mostrava uma superioridade incrível em relação aos seres humanos. Essa é uma ideia que se parece muito com o conceito que as pessoas têm hoje quanto a Deus. Geralmente as pessoas imaginam Deus um ser de barba branca, com cabelos brancos, sentados nas nuvens do céu, olhando todo mundo e pronto para julgar, ou para condenar ou para salvar, seja lá o que for. Então, geralmente é uma ideia que se parece. Então, é outro aspecto que a gente tem da cultura grega, que é esse fator religioso de atribuir a ideia do transcendental. Se a gente for colocar, obviamente tem diferenças, né? Os deuses gregos, eles são, em quesitos morais, eles são muito mais parecidos com os seres humanos do que a ideia de Deus que a gente tem hoje. A gente tem uma ideia de Deus, pelo menos no contexto cristão, da ideia de um ser completamente perfeito em todos os sentidos, e principalmente no sentido moral. Tanto é que ele é a própria moralidade em si, né? Todos os conceitos de boa virtude emanam dele em si. Então é o próprio símbolo da perfeição, ele é a perfeição em si. No contexto grego, os deuses, eles não eram propícios a essa moral perfeita, ele tinha um contexto de moral que era absolutamente parecido com os seres humanos. Então eles sentiam ciúmes, eles sentiam raiva, eles sentiam inveja, eles sentiam amor, eles sentiam compaixão, mas também estavam prontos para punir conforme a vontade, muitas vezes até uma vontade muito absolutamente pequena, como uma questão de ciúmes. Então, quando você olha aqueles seres absolutamente grandes, supremassivos, se preocupando com seres humanos, questões tão pequenas como um ciúme, como, sei lá, ele me tratou de mau jeito, ou ele não me adorou da forma que eu havia planejado. Então, essa é uma questão que se difere, obviamente, do conceito de Deus, mas tem outras que realmente casam. Outra questão que é bem interessante, se você for analisar, é que os seres humanos, geralmente, principalmente no contexto grego, eles atribuíam as características dos deuses semelhantes ao que eles eram. Então, quando você analisa a ideia estética dos deuses, você percebe que, no fim das contas, são seres humanos com superpoderes. Então, eles tinham barba, os seres humanos têm barba. Eles tinham olhos, braços, todos no mesmo lugar aqui certinho, os seres humanos tinham essas mesmas coisas. As roupas eram iguais às da sociedade grega. E isso é um fator interessante. O ser humano ele atribui ao divino características que ele próprio tem. Então acaba que o panteão de deuses gregos parece ser seres humanos absolutamente poderosos. Então essa ideia também ela é muito relevante hoje, porque geralmente as pessoas quando imaginam Deus, e principalmente se a gente levar em conta o contexto científico, né? No contexto científico nós somos um planeta com habitantes e tudo mais, porém tem N planetas ao longo do universo. Tá? A gente não sabe se algum deles tem civilização, a gente não tem esse conhecimento científico para afirmar isso ainda, a gente não tem essa ideia. Porém, a gente deduz a ideia do Criador desse universo características quase que idênticas à nossa. Então a gente geralmente imagina Deus lá de barba, a gente tem barba. A gente imagina Deus com o cabelo parecido com o nosso, atributos físicos ou até de raça iguais aos nossos. Por que a gente faz isso? É uma ideia que a gente tem, que é colocada de forma técnica, de antropoformismo, tá? Se a gente for analisar, tá? Então você pode pesquisar depois, é bem interessante essa ideia, tá? Outra coisa que é bem interessante aqui, que você percebe tanto no panteão grego quanto em outras religiões, inclusive na nossa, que como os seres humanos, eles acabam atribuindo suas características às suas divindades, e essas características podem ser físicas ou morais, acaba empregando isso às suas divindades,
Uma coisa que o ser humano ele tem medo desde sempre, né? Eu digo ser humano no contexto de maioria. Ele tem medo é a questão da morte. O ser humano tem um problema em encarar a morte em si como realidade. Muitas pessoas sequer pensam a respeito do tema, e quando chega alguém que quer tratar sobre o tema, é considerado já um tema negativo por si só. E o que é que acontece? Quando se emprega essa ideia aos deuses, isso não ocorre, principalmente no contexto de divindades gregas. Então eram seres imortais. Então na ideia atual é bem parecida. Por quê? Os seres humanos também continuam atribuindo na sua ideia religiosa o ser transcendental como um ser imortal, um ser que venceu a morte. E daí endossa mais uma ideia de que o homem teria possivelmente sido o autor de tais religiões e não ter sido de uma forma divina inspirada como geralmente a maioria fala. Tá? Isso é uma ideia hipotética, mas que sociologicamente ela é extremamente plausível e é até aceita por muitos, de que quem realmente criou a religião, criou uma ideia de transcendente, criou toda essa filosofia ao longo da história, foi o próprio homem. Por quê? Qual seriam os motivos para isso? O homem olha a natureza, voltando no tempo, tá? Vamos fazer uma espécie de volta no tempo agora, chegando para as primeiras civilizações. O homem olha aquele contexto de natureza e não compreende isso, porque não tem a ciência que nós temos hoje, podemos colocar assim. Ele olha aquele contexto de coisas inexplicáveis. Então, quando ele via um trovão lá na frente dele, ele via um relâmpago, ele via um terremoto, algo do tipo, ficava muito mais fácil para ele caracterizar, moralizar, personificar esses eventos do que lidar com eles propriamente ditos. Então, quando acontecia um trovão, um relâmpago, alguma coisa, ficava muito mais fácil atribuir que foi uma espécie de Deus que fez aquilo, de que ele está irritado de alguma forma. E se eu fizer tais procedimentos, isso não irá acontecer comigo e com meus familiares. Então você percebe que isso é bem interessante analisado por esse prisma, né? Outra divindade grega que eu gostaria de citar aqui para vocês e mostrar o quão o pensamento grego ele realmente remete à nossa ideia hoje é a divindade Hera, que era irmã e esposa de Zeus. Tá? Se você analisar o contexto social grego, você percebe que a mulher ela tinha um papel em relação ao homem, era um papel muito inferiorizado comparado com hoje, né? A mulher ela tinha um papel que era absolutamente resumido a cuidar da casa. Isso quando era em Esparta. Porque em Atenas, até cuidar da casa, consideravam que ela não tinha uma certa capacidade de fazer isso. Então, nem de cuidar da casa ela poderia fazer. Era um papel absolutamente de irrelevância dentro do contexto grego. E quando se trata de divindades, você percebe que esse pensamento, podemos considerar machista para a época, tá? Eu estou sendo até anacrônico aqui porque essa ideia não tinha na época, mas eu vou colocar para ficar mais fácil, né, para a gente absorver. Essa ideia machista estava até no panteão grego, porque quando você pega Zeus, é o símbolo de onipotência. Zeus era um ser que se relacionava muito com os seres humanos, em quesito até íntimo, com muitas mulheres, teve várias esposas e vários filhos. Quando você entra na ideia das divindades mulheres, por exemplo, Hera, ela era irmã e esposa de Zeus. Porém, quais são as características delas? Bom, ela era a rainha das deusas, primeiramente, e também da maternidade. Maternidade é um símbolo absolutamente intrínseco à mulher. E você percebe que ela recebia um quesito de poder, podemos dizer assim, que era absolutamente relacionado com a obrigação das mulheres naquela época, que era apenas ter filhos para os seus maridos. E ela não era uma pessoa de fácil temperamento, porém ela era fiel. Uma das características que é colocado a ela é que ela era fiel, destacando claramente o conceito que se tinha na época de que uma mulher ela tinha que ter seu filho, ser absolutamente submissa ao seu marido, fiel somente a ele, mas isso não se atribuía a ele. Então você pode colocar assim, eu vou colocar de forma fácil, Zeus representando a ideia que se tinha e os costumes que se tinha dos homens, era um ser que estava acima da sua sociedade, poderia fazer o que bem entendesse, baseando-se na sua possibilidade de força, e poderia sim se relacionar com mais de uma pessoa se assim ele quisesse. Hera, sendo representada pelas mulheres, tinha que cumprir com as suas obrigações maternas e ser fiel apenas ao seu esposo e não se relacionar com outros. Então você percebe que até as divindades gregas elas faziam uma espécie de alusão ao que acontecia na sociedade grega. E você percebe que isso aparece
acontecer muito hoje ainda, apesar de tantos anos já terem passado, né? Então, esse era o retrato que Hera tinha, na minha opinião. Agora, esse eu acho muito interessante, tá? Obviamente, assim como Zeus, você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida de Hades. Hades é um dos pilares, podemos dizer assim, da trindade grega, né? Geralmente é lembrado Zeus, Poseidon e Ares, né? Zeus, Poseidon e Hades, perdão, Hades, tá? Ele geralmente é representado muito em filmes, muito em jogos, muito em literatura, e a ideia de Hades é que ele é o deus do submundo, né? Mas a ideia, em quesito de características que é passado pra gente, é absolutamente a ideia atual que a gente tem de como seria o diabo, podemos dizer assim. Se você chegar para a maioria das pessoas e for analisar, as pessoas e pedir para ela descrever, por exemplo, como seria o diabo, elas iriam descrever Deus parecido com Zeus, e o diabo, claramente, elas iriam descrever com a ideia que a gente tem de Hades. Ou seja, iria descrever um ser que mora no submundo, é um ser que ele manda almas o tempo todo para lá, todo mundo está lá sofrendo o tempo todo, então é a ideia de inferno que vai ter, que daqui a pouco eu vou abordar, um ser com tridente, um ser com chifres, um ser monstruoso, maléfico, arrogante, tudo de pior era atribuído a ele. Essa é a ideia que as pessoas têm de diabo, claramente é uma herança grega que a gente tem da ideia de Hades. Então não é muito difícil se você for analisar isso, tá? Então, novamente, repetindo, a ideia tradicional que as pessoas têm de diabo é claramente uma herança grega que a gente tem de Hades. Então, se você for relacionar, e você pode ficar à vontade para procurar no Google, em imagens, etc., o que você achar melhor, e fazer essa correlação tradicional que as pessoas têm de diabo com a imagem que tem de Hades, você vai perceber que é praticamente o mesmo ser, só que como a cultura ela é diferente, eles mudaram o nome, né? Então, a gente vê que, geralmente, a sociedade cristã que a gente vive, ela tem um probleminha em relação a isso. Por quê? Porque se você for analisar o contexto, a fonte em si, que é a Bíblia do cristianismo, né, pelo menos em maioria, você percebe que em nenhum momento, eu desafio você a me mostrar, em nenhum momento a Bíblia descreve como os atributos do diabo. Em nenhum momento diz que ele tem chifre, em nenhum momento diz que ele tem rabo grande, sei lá, em nenhum momento diz que ele tem tridente, em nenhum momento diz que ele está no inferno para pegar todos e fazendo todos lá sofrer o tempo todo. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. A Bíblia simplesmente não descreve como seriam as características de Satanás, podemos colocar assim, em nada. Simplesmente a Bíblia destaca o fator moral, que é um ser repugnante, que é um ser enganador, é um ser que você tem que manter distância, é um ser que ele é o símbolo do pecado, podemos colocar. Mas em quesitos físicos e estéticos, a Bíblia nunca falou uma vírgula a respeito disso. No máximo, feito alguns vão dizer que era um anjo e que caiu e agora está deteriorado. Mas isso daí é uma questão tradicional, não é uma questão que a Bíblia colocou. Então você percebe que essa ideia que as pessoas têm de diabo tão detalhada é uma ideia tradicional que foi criada pelas pessoas ao longo da história e reforçada hoje, obviamente, pelas produções hollywoodianas, tanto em filmes quanto em séries, etc. Tá? Bem legal essa parte. Então, novamente, tá? Na Bíblia não caracteriza o diabo fisicamente, só moralmente. Outra figura que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho bem interessante, é a figura de Atena. Por quê? Muitas pessoas poderiam dizer o seguinte, tá? Pessoa que não entendeu muito bem a ideia poderia dizer: você está dizendo que no contexto grego as mulheres elas eram oprimidas em sentido de liberdade como tem hoje. Ela poderia dizer assim: isso é mentira. Por quê? Isso não se aplica ao panteão grego. Você usou Hera como exemplo, mas tem Atena. Atena era o símbolo da virilidade feminina. Não. Por quê? O que Atena, ela tinha um seu tipo de poder ou divindade específica da qual ela era denotada, né? E qual era essa? Era a deusa da sabedoria e das artes, podemos colocar assim também. Mas por que ela é a deusa da sabedoria e das artes? Porque sua origem está entrelaçada com a cabeça de Zeus. Se você for analisar a ideia do surgimento de Atena, você sabe que ela veio da cabeça de Zeus. Ela surgiu a partir da cabeça de Zeus. Então daí você tem a ideia de que ela só é sábia, ela só é a deusa da sabedoria e das artes, porque ela veio da cabeça de um homem, podemos se colocar assim, símbolo da potência mundial na época. Então você entende que mesmo Atena, que é mostrada com a virilidade feminina, ela só tem esse poder porque a origem dela está relacionada com um ser masculino que é Zeus, tá? Então não tem como mudar isso. No contexto da Grécia Antiga, realmente a mulher era oprimida. Então eu até pretendo, tá? Só para deixar claro aqui, eu até pretendo trazer
uma pessoa que eu acho extremamente inteligente se tratando do assunto, que obviamente muitas mulheres devem conhecer, tá? Que é Dara. Dara, ela tem uma administração sobre a conta Mulheres Históricas, a conta é dela, até onde eu entendi, eu não sei se é dela ou se ela administra, mas eu acredito que seja dela. E eu pretendo trazê-la aqui para ela falar desse contexto da mulher no contexto grego relacionando com hoje, tá? Fazendo algumas relações de como era o contexto cultural, contexto econômico, como era esse comportamento, essa vivência da mulher no dia a dia, tá? Então, já deixo meio que um aviso aí sobre isso. Então a gente vai ampliar muito esse tema quando o Dara estiver aqui, tá? Então, outro fator que eu achei interessante agora colocar, que é o fator de crenças. Até o quesito de crenças atuais que o cristianismo tem, e eu estou falando, sempre enfatizando o cristianismo, porque primeiramente o cristianismo é a religião que eu mais gosto de estudar. E principalmente é a da maioria das pessoas, como eu falei no outro vídeo, tá? Nossa sociedade em geral, a sua maioria é cristã. Então, para mim é importante entender o cristianismo, porque o cristianismo ele vai colocar muito a ideia de padrões que as pessoas agem hoje, tá? Então, as pessoas geralmente têm um padrão moral na cabeça e elas vão ser influenciadas pelo fator religioso. E o fator religioso geralmente é o cristianismo. Então, por isso que eu gosto de estudar mais isso, porque assim eu consigo entender um pouco melhor as pessoas, tá bom? Então, contextos de crença. Primeiramente, eu já falei para vocês a respeito do Monte Olimpo, tá? Então, sempre colocar aquela ideia de que Deus está lá em cima, Deus está sempre acima da gente. É uma ideia que a gente tem relacionada do Monte Olimpo com a ideia de, hoje de Deus sempre estar no céu, tá? Isso eu queria dar minha opinião a respeito desse assunto. Obviamente, isso representa a minha opinião, você pode concordar ou não, fique à vontade para comentar. A minha ideia é de que as pessoas geralmente colocam Deus sempre acima da descoberta. Exemplo, até um tempo atrás, há uns anos atrás, sei lá, posso colocar até no período medieval, como as pessoas não tinham a tecnologia para sair do globo terrestre, as pessoas geralmente colocavam Deus acima disso, ou seja, um pouco acima fora da Terra. Quando a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente conseguiu sair agora do globo terrestre e viu que não tinha aquilo que se esperava, Deus não estava lá, foi um impacto religioso muito grande. Então as pessoas tinham que dizer alguma coisa. E essa coisa foi que Deus não está aqui, ele está um pouco lá em cima. Tem até algumas pessoas que propõem a ideia do terceiro céu, podemos dizer assim, tá? O primeiro céu é esse céu que a gente enxerga, tá? Esse céu azul lindo que a gente enxerga. O segundo céu seria o céu quando a gente sai da atmosfera terrestre. E o terceiro céu seria o céu que Deus habita. Então, para mim, parece uma ideia de que quanto mais a gente progride cientificamente e não encontra nenhum resquício que endosse a ideia religiosa de Deus, as pessoas, para continuar acreditando, elas sempre ampliam isso. Então, é meio que eu cheguei aqui, não, ele não estava aqui, ele está aqui. Aí quando eu chegar aqui, ele não estava aqui, ele está aqui agora. Aí quando eu chegar aqui, ele vai sempre aumentando e tornando inalcançável a ideia para mim. Então isso para mim se parece muito com a ideia do que os gregos tinham do Monte Olimpo, tá? Devido ao fato de eles nunca terem tido acesso ao pico do Monte Olimpo, eles atribuíam a ideia de que os deuses moravam lá, tá bom? Outra coisa que a gente herdou absolutamente da ideia grega é o conceito de vida após a morte, tá? Eu sei que vão ter outras culturas, outras civilizações, principalmente a egípcia, que vai atribuir a ideia de vida após a morte. Só que a forma grega, ela é absolutamente diferente, porque ela propõe uma ideia, podemos colocar assim, alguns filósofos vão abordar isso, até Platão, por exemplo, até alguns filósofos e teólogos medievais vão beber muito de Platão e vão criar uma ideia teologicamente sistemática para cristianizar esse assunto que Platão tratou, que seria a ideia da alma em si. Então, se a gente for analisar esse contexto atual, a maioria esmagadora das pessoas acredita que dentro de si tem... Algumas acreditam num conceito dicotômico, né, de que existe o corpo e tem a alma. E o que seria a alma? Um ser, geralmente colocam dessa forma. A maioria das pessoas e o cristianismo geralmente colocam dessa forma. São seres idênticos a você, mas que não passaram pelo pecado, não são contaminados igual o ser humano é, e ele está dentro de você. E quando você morre, esse ser ele sai de dentro de você e aí vai ser definido se ele vai para o céu, para o inferno ou algo do tipo, tá? Essa ideia tradicional é uma ideia que ela teve muito de origem grega. Muitas pessoas beberam muito dessa ideia que primariamente, muito diferente, mas com certas semelhanças, vai ser uma ideia que surgiu de Platão ali do mundo das ideias, podemos colocar assim. E tem pessoas que têm uma ideia tricotômica, que é a ideia de que temos o corpo material, temos uma alma e também temos um espírito, tá? Obviamente, alguns teólogos
hoje vão tornar a ideia extremamente sofisticada. E essa ideia, quando eles vão ler na Bíblia a alma, eles não vão trazer, pelo menos os teólogos, alguns mais técnicos, não vão colocar a ideia de que seria um ser igual a você, perfeito, que está dentro de você, mas que seria um tipo de essência humana. Quando a Bíblia fala alma, ela não está absolutamente relacionando uma dicotomia, uma tricotomia, mas sim colocando o ser de forma integral e holística, e colocando a alma como a essência do homem, aquilo que faz o sentido, o intelecto em sua essência, e o espírito colocando como fôlego de vida, como é apresentado no Gênesis, tá? Se você for até analisar o Gênesis, para mim fica claro que em nenhum momento Adão ali, quando é apresentado no Gênesis, ele recebe uma alma. Simplesmente o que acontece ali é representado fôlego de vida. Tanto é que as nossas traduções atuais mostram que o homem passou a ser a alma vivente. E não recebeu ou tornou-se alma vivente. Ele passou a ser. Então a alma ali está absolutamente entrelaçado com a ideia de pessoa. Então a Bíblia ela apresenta essa forma realmente integral. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma live tratando só a respeito disso, tá? Trazendo essa questão de como a Bíblia e a nossa sociedade atual trazem a ideia de alma e a gente fazer esse paralelo realmente do que a Bíblia realmente diz e o que a sociedade atual corresponde. Outra coisa que a gente herdou bastante dos gregos, no contexto ainda de vida após a morte, é a questão do destino da alma. Quando você morre, o que é que acontece com você? Para onde você vai, podemos se dizer assim? Os gregos tinham 3 lugares, podemos se colocar assim, para onde você iria. O primeiro lugar seria os Campos Elíseos, que nada mais era do que o paraíso. E engraçado, se você for notar, é exatamente a ideia atual que as pessoas têm de paraíso. Se você parar para pensar, você, e fizer isso com outras pessoas, você pedir para alguém descrever como seria o paraíso, geralmente as pessoas vão descrever como aquele lugar, com um jardim lindo, com montanhas absolutamente altas, perfeito, não existe dor, não existe sofrimento, não existe nada de negativo, é simplesmente o paraíso. Seria os Campos Elíseos na tradição grega. É absolutamente idêntica. E essa ideia que a gente tem hoje, se você for perguntar a essas pessoas, elas não vão admitir que é uma ideia grega, elas vão admitir que é uma ideia cristã. Justamente por quê? Porque está entrelaçado. Lembra? Grécia influenciou Roma, Roma proveio a colonização através do cristianismo, podemos colocar assim, tá bom? Então, a ideia dos Campos Elíseos ela está absolutamente entrelaçada com o contexto que as pessoas têm hoje sobre paraíso. A outra ideia que a gente pode colocar aqui, essas daí, obviamente, muitas pessoas não têm, tá? Ah, e outra coisa, tá? Como se chegar aos Campos Elíseos? E aí, onde entra a ideia da prática moral. As pessoas que vão para o Elísio são pessoas que viveram aqui conforme um padrão moral aceitável, podemos se colocar assim. Foram pessoas valorosas dentro de contextos específicos. Hoje, se você analisar, qual seria o padrão para você ir no céu? Bom, primeiramente, no contexto cristão, é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é a ideia. Porém, em seguida, você não pode simplesmente aceitar e continuar sendo aquilo que sempre foi. Você precisa aceitar como Jesus como seu Salvador e entrar em contextos de valores morais específicos e principalmente aqueles que aproximam-se com as ideias bíblicas, tá? Se você entrar nesse contexto moral, viver isso todos os dias, que é a ideia da santificação, obviamente você entrará no paraíso, tá? Então isso é bem relacionado, tá? A ideia grega agora das pessoas que são terríveis, que fizeram desgraças ao longo da vida, que estavam fora desse padrão de moralidade ideal, essas pessoas elas iam para um lugar chamado Tártaro. E como seria a ideia do Tártaro? Como é que é representado a ideia do Tártaro? É um lugar de sofrimento, de ranger de dentes, da qual você vai sofrer o tempo todo pela eternidade. Você, obviamente, não vai sentir pingos de alegria em momento nenhum, vai ser simplesmente sofrimento, solidão, tristeza, tudo que seja de ruim você vai sentir pelo resto da eternidade ali. Isso parece familiar para você? É exatamente a ideia que a maioria das pessoas tem quanto ao inferno. Geralmente, quando as pessoas entendem a ideia de inferno, atribuem a ele um lugar, da qual quem administra é o próprio diabo com seus anjos, da qual você vai estar sofrendo, você vai passar por solidão, você vai passar por ranger de dente durante toda a eternidade. Isso, para mim, é absolutamente claro o tanto de relevância cultural que a gente herdou dos gregos. Se você analisar o Tártaro e a ideia atual que a maioria das pessoas tem de inferno, é absolutamente o mesmo lugar. Só que como foi romanizada, ela trocou o nome, podemos colocar assim. Romanizada e depois cristianizada, né? Então, como você para no Tártaro e como você pararia no inferno? Você sai dentro desse padrão moral e você começa a viver uma vida que vai de
vai em choque com esse padrão moral. Ou seja, se o padrão moral diz para você tratar bem as pessoas e você irá para os campos elíseos, para você quebrar esse padrão moral, você tem que maltratar pessoas, maltratar animais, viver conforme uma forma nojenta de vida, podemos se dizer assim, tá? E detalhe, você poderia se perguntar, tá, então o cristianismo diz isso, então a Bíblia obviamente fala isso, tá? Eu não vejo dessa forma. Devido aos meus estudos, eu acredito que a Bíblia ela não passa a ideia de um inferno como um lugar da qual o diabo e seus anjos administram aquilo ali e fica aquele centro de tortura durante toda a eternidade. Você já teve uma ideia de eternidade? Eternidade, uma vez, para ser demonstrado de uma forma fácil, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, tentando ilustrar quanto tempo demoraria a eternidade. Então você imagina o Monte Everest transformado em aço agora, tá? Em aço. Tenta imaginar desse jeito. O Monte Everest transformado em aço. E a cada 1000 anos vai vir uma pomba, vai passar pelo Monte Everest e vai passar só um pouco da sua asa, tá? Ela vai passar só um pouco da sua asa no Monte Everest e depois vai embora. Quando ela conseguir lixar o Monte Everest inteiro, terá se passado 1 segundo da eternidade. Então foi uma boa demonstração figurativa para demonstrar a ideia de eternidade. A eternidade ela não tem fim, tá? Então você colocar a ideia de que Deus poderia ter criado o inferno para colocar o diabo e seus anjos e ainda assim vai colocar os seres que ele criou à sua imagem e semelhança para sofrerem ali durante a eternidade. Então essa é uma ideia brutal. Eu não acredito que a Bíblia coloca dessa forma devido aos meus estudos. Então, para mim, a Bíblia não apresenta essa ideia de inferno. Se vocês quiserem, eu posso trazer o conceito que a Bíblia coloca como inferno, tá? Pelo menos o conceito que, nas minhas pesquisas, ficou claro para mim, tá bom? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas colocam a ideia de inferno dessa forma. E, obviamente, pela uma herança cultural grega que se tem da ideia do Tártaro, tá? Então, aqui a gente entra em quesitos de rituais. Mais uma semelhança que as pessoas têm com o conceito grego é a questão dos rituais religiosos. Mas antes eu gostaria de ler um comentário aqui do Dr. Marcos Guimarães. Obrigado pela presença, ok? Ele diz o seguinte: seria interessante sim uma discussão sobre alma, espírito, consciência, subconsciente e inconsciente. Olha, eu acharia absolutamente interessante. Se tratando de alma, espírito, esse fator religioso, eu gostaria muito de falar. Agora, desse fator de consciência, subconsciência e inconsciente, para o ser o mais técnico possível e ao mesmo tempo falar com propriedade a respeito do assunto, eu gostaria muito de um auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra ou um psicanalista que estudou a área e poderia trazer esse material com mais propriedade. Tá? Então eu acho muito interessante e assim a gente conseguir fazer essa mescla bacana da ideia que a gente tem religiosa com a ideia técnica científica e ver se ambas estão relacionadas de alguma forma, ok? Então seria muito legal isso. Então, se algum psicólogo, algum psiquiatra, algum psicanalista acredita dominar esse assunto e quiser entrar em contato com a página, vai ser de extremo prazer trazer você aqui para abordarmos essa ideia, ok? Então, onde eu estava falando, que é a respeito dos rituais. Então, se você perceber, os rituais gregos que eles tinham para suas religiões também se parecem absolutamente com os rituais que a gente tem hoje. E quando eu coloco rituais, o que seria? Primeiramente, o fator arquitetônico. Então você olha que tem templos voltados para deuses. Tá? Então tem instituições da qual a adoração é completamente voltada para aqueles deuses. Então tinha o templo de Zeus, tinha o templo de Atena, tinha o templo de Apolo, tinham templos voltados para deuses específicos e para a adoração daquele deus específico. Hoje você tem instituições da qual, obviamente, a liturgia, o quesito de culto é voltado única e exclusivamente para uma só divindade, que seria Jesus. Mas a dedicação do templo, ela geralmente é voltada para algum santo do panteão de santos que a religião tem. Então você conhece igrejas que são voltadas para tal santo. Eu não vou falar aqui para não criar certa polêmica, né, tá? Mas você tem igrejas que são voltadas para tais nomes de santos, você tem outras igrejas que estão voltadas para tais nomes de outros santos em dedicação a esses santos. Isso daí é uma clara alusão de uma cultura grega que a gente acabou herdando. Outra forma, isso daí é endossado pelo, como eu já disse, Grécia. Ela influenciou grandemente do ponto de vista religioso Roma. Roma trouxe a institucionalização do cristianismo e a gente vive nessa sociedade que foi formada, podemos dizer assim, pela situação cristã, pela instituição cristã.
Então, celebrações e rituais, né? A gente vê que todo o contexto grego ele tem aquele contexto de orações, penitências, dedicações, cultos, celebrações, músicas, festas, datas específicas. Então os gregos eles tinham todo esse contexto de adoração voltado para os seus deuses que a gente tem hoje. Então se você analisar, por exemplo, a dedicação que eles tinham ao templo de Zeus, você percebe que tinham comemorações, tinham músicas específicas, tinham formas de adorações, tinham penitências, tinham ofertas e oferendas. Tudo isso se tem hoje. E essa forma tão semelhante, ela é responsável pela uma ideia de herança da cultura grega, ok? Então aqui eu quero ir para a terceira enquete. Aqui eu levantei a seguinte pergunta. Você acha que a arte do questionamento é fundamental para a vida? 98% sim e 2% não. Por quê? A gente analisar esse contexto grego, a gente vai perceber que a ideia da mitologia, apesar de ser interessante, ela começou a ser colocada em xeque por filósofos, e principalmente filósofos pré-socráticos. Então você percebe a importância da filosofia em si. Fique à vontade para olhar a filosofia como você quiser, mas para mim a filosofia ela é a arte do questionar primariamente. Questionar as coisas e buscar a razão, a ideia das coisas. Então, nesse contexto grego, a filosofia ela surge primariamente como essa ideia de, bom, vocês tentam explicar o universo pela religião, pela mitologia. Nós agora vamos tentar explicar o universo, tudo que está ao nosso redor, através da razão, através do teste futuramente, que seria o desenvolvimento da ciência. E daí a gente vai conseguir tirar as nossas conclusões, conseguir tirar os nossos laudos, daí a gente vai conseguir formar um raciocínio plausível em cima disso e conseguir chegar a conclusões mais práticas a respeito do assunto. Então você percebe que a filosofia, o nascimento da filosofia em si, principalmente já nos pré-socráticos, ela nasce como uma ideia de xeque com o fator religioso que se tinha na época. Então os pré-socráticos eles vão começar a questionar essa ideia da mitologia, a ideia da religião grega, explicar tudo. E eles vão apelar agora para a ideia natural, para o physis, podemos dizer assim, para explicar a origem das coisas. E aí que a gente entra em alguns filósofos pré-socráticos mais conhecidos, que é Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides, que vão tentar usar a própria natureza para explicar a natureza. E cada um vai apelar para um fator específico, né? A gente tem Anaximandro ali, que vai apelar para o apeiron, a ideia do apeiron. A gente vai ver Tales de Mileto dizendo que a origem de todas as coisas está na água, e etc. e tal. Apesar desses filósofos terem errado, a gente comparando hoje com a ciência desenvolvida que a gente já tem, terem errado em algumas partes, a gente percebe que foi o primeiro passo para a gente quebrar esse paradigma da ideia de que tudo, absolutamente tudo, vai ser explicado só pela mitologia e a gente pode criar uma sociedade a partir disso. Os pré-socráticos eles quebraram essa ideia com o questionamento filosófico. E aí que vai ser o início da filosofia, justamente nos pré-socráticos. E trazendo isso para os dias atuais, eu acho que a filosofia ainda continua tendo um papel absolutamente relevante dentro desse contexto. Por quê? Assim como tinha religião na época, ainda tem religião hoje. E eu não estou dizendo aqui a ideia de que você tem que acabar com a religião, que tem que acabar com a igreja. Não, de forma nenhuma. Eu considero a religião uma coisa absolutamente importante e é uma situação humana. A religião é um dos fatores que faz a gente ser humano como civilização. Desde o início, quando você estuda a civilização humana, sempre a religião ela está lá envolvida. Então a religião ela é importante. Porém, a gente quando olha por um prisma, a gente precisa tirar o máximo daquela situação. E geralmente eu gosto de olhar pelo prisma científico. E eu sempre gosto de casar as ideias o máximo possível para eu criar minha ideia de padrão, para eu criar minha ideia de comodidade de vida e assim conseguir ter fatos e assim conseguir ter mitologia, tirar o máximo de ambos e saber distinguir o qual é qual. Essa é a ideia que eu acho plausível e é a ideia que, para mim, a filosofia fornece. Distinguir a ideia do fato, aquilo que é o empírico, aquilo que acontece, aquilo que é o testável e útil para o desenvolvimento social, e aquilo que é a mitologia. E a religião, incrivelmente, ela pode estar um pouco nessas duas situações. Porque, como eu já falei na outra live, o ser humano ele tem essa ideia do transcendental. E eu não acredito que essa ideia seja apenas um fator biológico evolutivo, podemos se colocar assim. Eu acredito que apesar das tentativas de tentar explicar isso tenham sido falhas em certa parte,
Eu acredito que o ser humano ele carrega uma ideia de transcendente, que ele ainda tenta explicar, mas ele não consegue. Eu acredito que a ciência vem se desenvolvendo bem e a gente conseguirá, talvez um dia, não sei se eu estarei aqui ainda ou não, mas talvez um dia a gente consiga chegar próximo a entender essa ideia de transcendente, essa ideia de porque o ser humano ele realmente quer buscar além, ele quer conhecer as coisas, ele tem essa motivação. Aquilo, por exemplo, é mais ou menos parecido com o sentimento de quando você escuta uma música e aquela música eleva você. Esse pensamento de transcendência, de não ser apenas mera materialidade, tá? Essa ideia eu acredito que é interessante e a verdadeira religiosidade e da qual a gente pode alcançar baseando-se em estudos, em pesquisas e tentar compreender mais, ok? Isso para mim é absolutamente interessante. Então, pessoal, acredito que isso é o bastante por hoje. Espero que vocês me perdoem qualquer coisa. Novamente, peço desculpas pelo fator de ter trazido a ideia de que hoje estaríamos com uma pessoa sendo entrevistada, tratando a respeito de um assunto muito interessante, mas essa pessoa não veio hoje, novamente, como eu disse, devido a um fator de saúde, tá? Então, com saúde, a gente não tem como fazer nada, a gente só pode desejar melhoras e que próxima semana dê tudo certo, tá? Então, estou aqui com vocês, qualquer coisa vocês podem falar comigo no direct, fique à vontade para fornecer temas para próximas semanas, para se oferecer, se você, novamente, como eu sempre digo, se você acha que você domina bem um assunto, por favor, convoque-se e a gente pode entrar em contato e conseguir tirar o máximo de proveito a respeito do assunto e assim levar o conhecimento. Sempre mantenha na sua cabeça, tudo aquilo que você adquirir como conhecimento, leve isso para outras pessoas, porque eu sempre repito aqui uma frase que eu vi de Mário Sérgio Cortella, eu não consigo esquecer. Há duas coisas da qual você não pode guardar. Se você guardar, provavelmente você perderá: conhecimento e afeto. Isso daí você adquire e passa, adquire e passa. É isso daí que vai trazer realmente um fator cultural interessante para a sua vida e para outras pessoas, tá bom? Então, desde já agradeço muito vocês aqui ter dado esse tempo de vocês para a gente discutir um pouco essa ideia, tá? Desde já agradeço ao Dr. Marcos Guimarães, agradeço a Brenda, muito obrigado, tá? Agradecendo pela live, Sérgio Santos, muito prazer, meu amigo, ter vocês aqui e os outros também que nos acompanharam, tá? Muito obrigado, compartilhe essa live o máximo possível, tá? Nos seus stories, da forma que você achar melhor. Agradeço vocês e até mais, gente.